Tá valendo? Ai, eu fazendo careta, valendo aqui, gente. Olha que gostoso, estamos ao vivo, estamos fazendo... Eu tô rindo porque eu tava fazendo aquecimento vocal aqui, gente. Não sei se apareceu aí, mas tá valendo. Olha, sejam bem-vindos no canal Selma Cravo, mais uma live gostosa. O tema de hoje é maravilhoso porque vamos falar de emoções. Emoções influenciam ou não na alfabetização? O que você acha? Coloque aí nos comentários para eu ver sua opinião. Emoções, seu filho chora quando não sabe, quando quer fazer não sabe, seu filho não gosta, às vezes começa a ficar com raiva, quer rasgar os trabalhinhos, quer perder a paciência, se nega a fazer. Sobre isso que nós vamos conversar um pouco, vou dar algumas dicas de como você pode melhorar isso em casa. Aproveita a dica aí, vou dar um oi aqui para Maria Aparecida, me inspirei muito na sua queixa e a questão de ter paciência para ensinar, né, Maria Aparecida? Assim como você, muitas mães estão com essa dificuldade, muitas mães têm dificuldade porque não são professoras. Às vezes trabalham com outras coisas, né? Tem outras profissões e não são obrigadas a saber. Mas como mãe, você é obrigada a treinar essa paciência, não é? Então aproveite, somar as dicas de alfabetização que eu vou dando a orientação de como trabalhar com as emoções, primeiro com as próprias emoções como mãe e também com as emoções das crianças, tá? Antes de entrar no assunto, quero mandar um abraço para uma psicóloga que muito me ajuda também a entender as emoções, é a psicóloga Sônia, lá de Piracicaba. Um grande abraço para você, que você contribui, saiba que contribui muito com a educação de muita gente. Quero mandar um abraço para as pessoas que estão acompanhando o nosso canal, de todos os lugares aqui do Brasil, me motivando a continuar e mais uma semana com Alfabetizar em Casa, Alfabetizar letrando, alfabetizar de um jeito gostoso para você conseguir resultados. Porque o que a gente espera é que tenha resultados, que as crianças aprendam de fato, não é? Só que alfabetizar não é uma coisa que acontece da noite para o dia. É um processo, como eu venho falando, um processo que é um pouquinho por dia, mas vale como uma homeopatia, um remedinho de um pouquinho por dia e você verá o resultado mais a longo prazo conforme você vai trabalhando com a criança, tá certo? Falando então das emoções, né? Como a gente é movido por emoção. Vamos lembrar que a criança é gente, que a criança tem emoções e mais do que nós adultos, ela não conhece essas emoções. Nós, quando ficamos tristes ou com saudade de alguém, ou estamos muito abalados emocionalmente, nervosos com alguma situação, a gente reconhece esse sentimento dentro da gente e procura de uma forma ou de outra resolver, sanar o problema que é a causa dessa emoção que você não está gostando de sentir, principalmente quando é uma emoção ruim. Quando a emoção é boa, que proporciona alegria, proporciona esse momento de êxtase, a gente curte. Quer fazer mais, não é assim com a gente, adulto? Você tem o maior prazer de estar entre amigos, dando risada, conversando. Você quer repetir. Você tem o maior prazer de estar conversando com o seu companheiro, de estar festejando. Você quer repetir essa alegria. E com a criança não é diferente. Ela quer repetir os momentos que ela gosta. Por isso ela pede para você, vamos fazer de novo? Vamos brincar disso? Vamos brincar de novo? Esses prazeres é que ensinam para a criança. Por isso eu insisto que nós temos que alfabetizar brincando. Que a gente tem que tirar aquela coisa chata. Sabe, Maria Aparecida, atenção aqui para você. Não fique querendo estudar com a criança. Não faça nesse horário o horário da tarefa de escola. Agora é hora de estudar. Como colocando no estudo uma coisa muito séria de responsabilidade da criança naquele momento. A responsabilidade da criança tem que ser o brincar.
ela tem que ser responsável dentro da brincadeira. Ela aprende a ser responsável brincando. Quando ela está num jogo, observe, ela aprende a regra do jogo e ela vai jogando conforme a regra que ela aprendeu. Isso é ser responsável. Então, vamos ensinar a responsabilidade na alfabetização brincando com ela, fazendo as palavras que você está ensinando, tem que ser palavras com sentido para ela, do dia a dia, do cotidiano da criança. Não pode ser uma coisa tirada dos livros didáticos, muitas vezes sem ligação com a criança. Se você acha no livro didático uma cartilha que tenha interesse, que a criança inventou ali uma história, você conseguiu trazer uma história, brincando com a imaginação, brincando com as características próprias da idade, desde a educação infantil até o primeiro ano, segundo ano do ensino fundamental, essas características que são maravilhosas, que é brincar com a fantasia, brincar com a imaginação da criança. Se você consegue isso com a criança, você vai atingir o aprendizado, porque você está usando de características da personalidade dela. Outra coisa importante dessa questão da emoção, eu estou brincando com a imaginação, mas eu tenho que fazer com que a criança tenha um conhecimento das emoções que ela está sentindo. Ela às vezes não sabe o porquê ela está chorando, por que ela está nervosa, por que ela está com raiva. Tem momentos que ela sabe explicar, é porque eu bati meu pé, então está doendo, eu estou chorando. Isso está bem visível, é uma dor física. Quando ela está contrariada, nem sempre ela sabe explicar. Quando ela queria uma coisa e você não está deixando e ela começa a chorar, um choro até de birra, ela está contrariada e ela não sabe nem explicar por que ela está chorando. E você vai ter que intervir. E essa intervenção do adulto, tão necessária, às vezes pode atrapalhar ou pode ajudar, porque depende da forma que você começa essa intervenção. Sobre isso que nós vamos falar um pouquinho. É bom que a gente conheça também a nossa criança, como ela vê o mundo. Como que você imagina que a criança vê você, vê o pai, vê os membros da família dela, como ela vê que o mundo é organizado? Ela não conhecia esse mundo, ela está conhecendo agora e vai ampliando o repertório de coisas que ela conhece conforme ela está tendo experiências nesse mundo. Então, as experiências que ela tem através do brincar, que é significativo para ela, através da sua conversa com ela, através das experiências de passeio ou de sair, de contato com uma criança, com outra, nas escolas, não é? A vivência de escola é riquíssima. E se nesse momento eles não estão podendo ir para a escola, essa vivência de casa tem mais valor ainda e significado para ela. É o que hoje está sendo o social dela. Então, como ela vê o mundo? Pense um pouquinho como a sua criança enxerga esse mundo. Nós, às vezes, reclamamos de situações na frente da criança, colocando para ela e expressando um mundo muito perigoso, um mundo muito cheio de situações, problemas, cheio de preocupações. E isso não faz muito bem para a criança. Nós temos que poupá-la porque a emoção dela não tem esse suporte, essa base para aguentar problemas do adulto. Problemas do adulto fiquem com o adulto. Deixa a criança diante dos problemas dela, que são dentro do patamar do brinquedo, do brincar, da ação, do aprendizado, o desafio de aprender a se vestir, a escovar os dentes, o desafio de alimentar-se sozinho, o desafio de cuidar-se. Esses desafios são os problemas da vida dela, porque a partir disso, tirando esses problemas da vida dela, ela enxerga o mundo, sabe como? O mundo é bom. A criança até 7 anos, 8 anos, tem uma visão de mundo, enxergando que o mundo é bom. Tudo que ela sente
que sacia a necessidade dela, faz com que ela entenda que esse mundo que ela vive é bom. Ela não está ainda preocupada de admirar as coisas como sendo bonitas, como sendo verdade ou mentira, analisar, julgar, isso tudo é quando o pensamento dela estiver operacional, pouco maior, depois de 7 anos. Ela até sabe aprender o que é certo, o que é errado, mas ela não está com essa visão. Ela enxerga tudo como bom. O mundo é bom. O mundo sacia a fome dela desde bebê. O mundo, através de você, mamãe, papai, sacia o sono, o conforto, o aconchego, o carinho, a carência emocional. O mundo sacia. Quando você carrega ela no colo, mesmo que seja grandinha, ela adora isso, ela sacia essa necessidade. E outra necessidade que mexe muito com as emoções é a necessidade de segurança. Ela enxerga que o mundo é bom porque ele é seguro para ela. Quando ela está numa atividade que vai provocar uma atividade que vai provocar um risco de cair, por exemplo, você vai intervir. Você vai falar, não suba aí. Ela vai perceber que ela está num mundo que constantemente tem alguém que pode ajudá-la a ser segura. Ou você quer incentivar ela a aprender a subir uma escada, alguns degraus. Você vai estimular para que ela vá, dando segurança e suporte. Sabe aquela fase que a criança aprende a andar? Que ela cai e levanta-se? Ela se sente segura com o seu apoio, dizendo, vai, venha, vem pegar o brinquedo. Você mostra o brinquedo e vai estimulando a criança. Isso é se sentir seguro. Quando a criança se sente segura, ela vai agir com mais coragem, com mais força e decisão. Essa segurança é tão necessária porque a insegurança vai trazer, então, as crenças que permitirão ela a pensar que não sabe, que não vai aprender, que nem tudo é do jeito que ela queria. Quando a criança quer fazer, por exemplo, um desenho e não consegue e ela desiste do meio, ela se sente incapaz. Então, essa crença de que ela é incapaz, ela se colocou assim, ela foi aprendendo isso com algumas experiências e nós temos que cortar. Nós temos que fazê-la enxergar que algo que ela fez ali estava certo até um certo ponto. Ela foi, daí ela desistiu, ela iria um pouco mais se ela tivesse ousado mais. Então, o que falta? O que falta que você, adulto que está com ela, pode ajudar? Você pode, você tem que primeiro partir do ponto que ela estava e a partir dali fazê-la caminhar, encorajando, não aceitando simplesmente a desistência e falar, tá bom, você não sabe mesmo. Quando a gente perde essa paciência, a gente acaba e faz ela acreditar que realmente ela não é capaz. E se ela enxerga o mundo como bom, ela vai querer explorar esse mundo e conhecer melhor. E para ela conhecer e se atirar para fazer os desafios que estão ali para ela fazer, ela precisa ter confiança. Confiança em você, confiança de que você não vai puni-la. A punição nessa altura de querer fazer uma escrita, tentativa de escrita, mesmo sabendo que ela não consegue ainda e ela está tentando, ela precisa acreditar em si mesma. Então, as emoções influenciam e muito na alfabetização. E muito. A crença de autoeficácia é: eu sou capaz ou não? Eu tenho que acreditar que eu sou. Então, eu tenho que enxergar aquilo que ela consegue e fazê-la fazer o que ela já consegue. A partir dali que você vai exigir um pouco mais. E vai exigir dentro do limite do pensamento dela, respeitando o saber da criança. Se ela não está sabendo ainda o que você está querendo,
Não dá para insistir, tem que voltar e usar outras estratégias. Tá? Vamos falar de estratégias agora. Que estratégias nós vamos usar para ensinar a criança a crer mais em si mesmo, a controlar essas emoções, a reconhecer que sentimento ela está sentindo? Isso eu estou falando crianças de 4, 5, 6 anos que estão com as emoções assim, despertando, e aí a gente já pode conversar sobre elas, porque ela tem uma oralidade que consegue dialogar e entender. E não é só a conversa que nós vamos usar. Vamos ver o que nós vamos usar para esse controle de emoção, tá certo? Eu quero aqui agradecer a presença de vocês. Olha que bacana aqui a Rita. Coloque para mim de onde vocês são, tá? Rita, não sei de onde você é, Rita, não estou lembrada de ter visto seu nome ainda. Legal, hein? Coloque aqui para a gente saber. Olha a Érica de Curitiba, um grande abraço para a Érica. A Lúcia Beleza, lá de Itapeva. Lúcia, aqui de Itapeva, estou em Itapeva, estado de São Paulo. A Fabiola Pereira, muito obrigada, Fabiola, participou ativamente comigo aí na live ontem, antes de ontem, foi muito gostoso o nosso bate-papo. A Meire Muniz do Ceará, olha que bacana, Meire. A Alessandra Aparecida, Neile Bastos de Paraíba. E alguns comentários, a Fabiola me dando boa tarde. Bernardo chora para não fazer as tarefas. Olha isso que nós vamos falar. Não dá para a gente aceitar a criança chorando, porque essa tarefa para ela tá chata. Não vamos fazer mais essa, então. Se ele está chorando com aquela, vamos mudar, Fabiola. Pega no caderno de desenho, dá de novo aquele quadro que ele gostou de pintar, tá? Vamos retirar todas as tarefas antigas do olhar dele. Guarda aquelas tarefas que você já fez, que você já viu que ele já dominou, ou fez obrigado porque você exigiu, ou porque você estava ali junto e ele estava bem atento, acabou fazendo, mas ele não gostou muito. Essas atividades que ele não gostou muito, esconde. Vamos partir para uma organização do espaço com coisas que ele vai se interessar, tá? Para aprender. Nós vamos despertar, acordar o interesse dessa criança, porque ninguém aprende chorando. Aprender chorando é uma negação. O choro aí está querendo dizer, mamãe, eu não quero fazer isso porque está muito difícil. Para mim está difícil, né? Ele não acredita que ele é capaz, e ele é, mas ele não acredita que ele é capaz. Então a emoção está atrapalhando a alfabetização. Primeiro eu tenho que achar a atividade que ele goste, tá? Que ele goste. A partir dessa atividade eu vou pôr as palavras ali. Então descubra lá o que o Bernardo gosta. Ele estava desenhando outro dia sobre um desenho animado lá que não me lembro o nome agora. Pega lá para ele desenhar aquilo que ele gosta. Pega um desenho que ele assiste no celular, na TV. Vamos desenhar um personagem daquele desenho? Que nome tem? Aí você escreve o nome daquele personagem. Aí sim ele pode fazer uma cópia desse nome que você fez. Aí ele pode associar aquela letra com outra letra do nome de alguém. A letra do nome do personagem tem algum outro nome que você conhece com essa letra ou com esse som? Melhor trabalhar é com som, com a sílaba, né? Começa com e fala, tá? Ali você vai conseguindo que ele acredite no potencial dele. Porque primeiro a criança tem que acreditar que é possível. Brincando. A Alessandra falou assim também. Sim, o meu filho se comporta assim. Ele tem 7 anos e ainda não consegue ler. Também deve ficar muito nervosinho. Com 7 anos ele está vendo os colegas todos lendo. E ele não está lendo. Olha o que acontece com essa emoção aí aflorando. E ele nem sabe dizer o que exatamente ele está sentindo. O que será? Vamos perguntar para essa criança o que ela está sentindo? Mais que isso, a dica de hoje que eu vou dar já. Segura aí, Alessandra, quero ler mais uma. A Nelie
Bastos, ela disse: meu filho está sentindo muita falta da escola nova, dos amigos, da professora. No meio dessa pandemia é complicado, ele pede, pergunta porque não vai. As crianças estão ficando nervosas dentro de casa, irritadas. Às vezes elas têm vontade de chorar e nem sabem por que elas estão chorando. É falta de amigos, é mesmo. Falta de criança, falta de brincar com outras crianças. E isso ela tem que tomar um conhecimento desse sentimento para que isso não fique prejudicial à saúde dela, não é? Então vamos trazer aí momentos de alegria e fazer algumas estratégias que nós vamos falar agora. Primeira estratégia que eu vou passar para vocês é que vocês ajude a criança a falar das emoções. Por exemplo, uma criança está chorando ali, né, e não sabe bem a causa. Você vai conversar com ela. Lembra do diálogo amoroso que eu falei numa outra live? Então, um diálogo amoroso é o diálogo que você ouve mais do que fala, tá? Não adianta você ficar dando lição de moral para a criança que está chorando, falando para parar de chorar. Não dá para a gente usar aquela técnica antiga que os nossos pais às vezes usou com a gente, que falava assim: engula o choro, menino. Não dá para engolir choro, gente. Engolir choro é sufocar uma emoção e não resolvê-la. Engolir choro não dá. A criança está chorando, às vezes aquelas lágrimas escorrendo, e às vezes a gente vai entrar no riso, vai rir daquele lá, ou vai dizer: não, chega, para com isso, para de choro. Você vai ajudar a criança a partir do momento que você ajuda ela a reconhecer porque ela está chorando. Se ela está chorando fazendo barulho muito alto, está fazendo escândalo, né? Você vai pedir para que ela se aquiete, que ela consiga controlar o choro, tá? Falando olho no olho para ela e dizendo: filho, mamãe vai te ajudar, mas primeiro controle esse choro. Eu estou aqui. Eu estou querendo te ajudar, mas controlar esse choro primeiro. Você está triste, não é? Então, devolve para ela a pergunta: você está triste? Se você está chorando, você está triste. Quando você repete o sentimento, ela vai ouvir e vai entender que ela está triste, tá? Mas que isso vai passar, já vai passar. Então, vamos fazer com que esse choro, esse equilíbrio chegue logo. Chegou o equilíbrio, parou um pouquinho o choro, agora vamos conversar? Por que você está triste? Conta para mim por que você está triste. Então, quando você faz perguntas desse tipo com crianças a partir de 4, 5 anos, você consegue um controle dessa emoção e ela tomando consciência que sentimento que ela está sentindo, né? Ou ela está muito brava, está com raiva, ela começa a bater, né? A criança, quando fica com raiva, ela começa a bater e agredir ela mesma, mas através da mesa, ou da própria perna, ou da parede, não é? O que ela faz? Ela se autoagride, ela coloca para fora a raiva, né? E você vai dizer para ela: o que você está sentindo? Você está bravo? Que sentimento é esse? Você está com raiva? No diálogo amoroso, olho no olho, e não querendo julgar, para não menosprezar o sentimento dela. Vamos respeitar o sentimento dela. A gente também tem sentimentos, mas a gente tem controle. Agora, a criança está aprendendo a ter esse controle. E ela vai aprender com você. Outra dica que eu dou é contar histórias em relação a alguns sentimentos. Tem muitas histórias, você pode procurar na internet. Nós temos também histórias que a gente indicou aqui em outros vídeos. Esse livro eu mostrei sábado, acho que foi na live há uns 2 dias atrás, até está gravado aí. Esse livro chama Chapeuzinho Amarelo, do Chico Buarque, ilustração do Ziraldo. Ele trata o medo da criança. É um livro gostoso porque ele fala do medo do lobo mau, tá? E a Chapeuzinho Amarelo, que tinha muito medo de tudo, ficava amarelada de medo do lobo mau, enxergava o lobo em tudo, né? Tinha medo, até trouxe o lobo aqui da Amor em Panos, a artista que faz
as personagens aqui, olha que lindo lobo. E ela, a Chapeuzinho Amarelo, vai enfrentar o lobo mau, né? Quando ela enfrenta o lobo mau, ela consegue superar o medo. Então, através de uma história, você percebe que a criança começa a entender sentimentos de uma forma que você não precisa levar para a consciência dela. Não dá para a gente chegar numa criança que está no mundo da imaginação e ficar trabalhando com a consciência, do tipo, vamos falar sobre essa tristeza? O que aconteceu? Mas por que você fez isso? Sabe? Melhor é distraí-la e depois você vai trabalhar isso com histórias. A Branca de Neve e os 7 Anõezinhos ensinam muitos sentimentos. Ensina o sentimento em relação a ser bonito, ser feio, a Chapeuzinho Vermelho, a Bela Adormecida. São histórias clássicas que trabalham muitos sentimentos. E eu, contando histórias todo dia para a criança, ela vai ver sempre que tem um final feliz. Tem um final feliz. Ela pode superar que aquilo que ela está sentindo naquele momento é daquele momento só, porque o resto do dia ela é feliz. Outra dica, além das histórias, é trabalhar um pouco essa frustração, saber, nós enxergarmos que a frustração faz parte desse momento. Então, nós podemos incentivá-la a desenhar o que ela está sentindo também. Tá? É uma atividade bem gostosa que a gente pode... Eu vou mostrar uns desenhos, vou pedir para pôr aí. Esse desenho é uma manifestação de um menininho que estava com o bichinho. Está passando do lado de cá, né? Do bichinho. Esse animalzinho, ele pôs o nome ali de Beto, olha ele trabalhando já a alfabetização junto. Era um bichinho que ele gostava de pegar, uma joaninha, um bichinho desses besorrinho pequenininho, e ele tinha perdido o bichinho. Ele ficou chateado, chorou porque perdeu o bichinho. Aí ele foi desenhar o bichinho que ele tinha perdido. Aproveitou, a mãe brincou com ele, dizendo, olha, não precisa perder esse bichinho e ficar triste, porque você desenhou ele aqui, agora você tem a foto dele e vamos pôr um nome nele? E foi brincando, entrou na fantasia com a criança através do motivo do choro. Vamos para a próxima? Tô com saudade da vovó. Tô querendo muito sair de casa, tô querendo ir na casa dos meus amigos. Vamos desenhar a casa do seu amigo? Vem aqui comigo. Tudo colocando o desenho porque eu quero estimular a criatividade, quero chegar na alfabetização através dos momentos de emoção também. Então, eu estou com muita saudade, vou desenhar a casinha, vou desenhar onde é que está a vovó lá dentro, onde que está o meu amigo, se é a casa do amigo, o que ele está fazendo, vai fazendo um monte de pergunta e fazendo a criança expressar isso através do desenho. Um próximo, a criança desenhando num papel grande, o lugar que ela mais gosta de ir, um jardim, uma praça, com árvores, com brinquedos. Um próximo aí, outro desenho, mostrando crianças, mostrando tudo que ele gostaria de fazer também, colocando nomes. Aí o próximo, ver fotos e ver atividades que ele está fazendo com outra criança. Se você tem alguma imagem aí dele com outra criança, se tiver irmãos, melhor ainda. Faz com os irmãos aí fotos desenhando juntos, os dois manifestando o que eles estão pensando. Olha aí um desenho com giz de lousa no chão da sua casa. É uma forma de expressão que a criança se dedica plenamente, porque é uma expressão do pensamento dela. Você provoca que ela conte através do desenho o que aconteceu, porque ela está brava, ou porque ela está triste, porque ela está com saudade, por que ela está querendo brigar ou está tendo raiva? Ou porque ela errou e quer pedir desculpa, ela desenha uma flor, ela dando uma flor para quem ela magoou, né? Então ela pode desenhar e você vai falar que você vai mandar para quem ela quer aquele desenho. Está com saudade de alguém? Vamos fazer um desenho e vamos mandar para esse alguém, né?
Enfim, são várias artes. Olha aí o Benjamin, que a mamãe mandou aqui, ele desenhando e expressando o que ele mais gosta de brincar. Tem uma outra imagem ainda do besourrinho, que é daquele que estava a imagem do desenho. E uma outra que é o cachorrinho dele, que ele estava muito querendo expressar ali o que era a relação dele com o cachorro. E acabou pondo o nome do cachorro, criança de 4 anos. O nome do cachorro é Elvis. Pode ver que ele colocou um E, um I, um E e um S. Uma expressão do som de Elvis, ele colocou, né? Representando cada fala com uma letra. É uma fase lindíssima da consciência fonológica. Então, ele associou o desenho do cachorro com a fala do nome do cachorro. E ainda, você pode fazer ela se distanciar do assunto que ela estava chorando, pedindo para que ela desenhe uma lista de compras com você, ou das coisas que ela mais gosta de fazer ou comer. Então, você dá temas para ela desenhar. Nesse caso ali foi o sorvete. Dá para voltar só um pouquinho no sorvete aí? Esse sorvete e docinhos que ela desenhou fez parte dessa atividade do desenho que a gente chama de mágica para esquecer a dor. Mágica para eu melhorar, vamos dizer. Então você brinca com ela, fazendo ela sentir que a tristeza pode ir embora. Então, vamos brincar de mágica para a tristeza ir embora, tá? Aí nós vamos desenhar tudo que a gente gosta. Não pode desenhar nada que a gente não gosta. Lembre que uma estratégia é desafiar o pensamento da criança. Então, vamos desenhar o que você gosta? Aí ele vai e desenhou ali o sorvete, uvas e outras coisas. Aí tem outra imagem com ele desenhando, isso, começando o desenho do sorvete, que é o que ele gosta, bem no momento que ele estava triste. Aí vamos desenhar o que você gosta. Você distrai a cabeça da criança. E o próximo, a mamãe fez com a massinha, ele estava com saudade de brincar com um amigo. Então ela fez com a massinha os 2 amigos, tomando um café da tarde ali, comendo um lanchinho. Tinha a mesa no centro, brincando com comidinha. A criança até se negou, não queria muito ficar fazendo, mas a mamãe que foi fazendo por ela e dando história naquilo ali. E foi distraindo a criança para ela brincar junto. Acho que acabou. Tem mais uma imagem. Tem mais uma colocando a lista de compras. Lista de compras do supermercado. Vamos desenhar o que a gente vai comprar hoje? Ou o que está faltando aqui em casa? Ou o que você gosta e não tem ainda? Então, vamos fazer uma lista junto? Aí desenha e aproveita e escreve o nome de cada coisa que você desenhou com ele, né? Acho que são essas figuras. Viram? O desenho faz mágica. A arte vai salvar a humanidade. Você também pode desenhar. É uma delícia. Coloque papel, giz de cera, canetinha, lápis de cor, muitos materiais ali à vontade para vocês manifestarem essa fase de superação das emoções. Porque uma criança que está assim se negando a fazer tarefa que você quer que faça, ela tem que primeiro superar essa crença que ela não é capaz para ela poder fazer. Então, não esqueça de achar coisas que ela gosta, significativas, tá? Então, algumas regras que eu estou passando na live de hoje, gente. A criança tem que estar bem, vamos lá? Para ela estar bem, ela precisa fazer coisas que ela goste, que ela tenha interesse, para daí você puxar para aquilo que você quer ensinar, com estratégias adequadas para a idade da criança. A criança vê o mundo como o mundo sendo bom. Ela sente segurança através da sua ação. A sua ação é que tem que ter postura equilibrada. A sua ação, adulto que está com ela, não pode estar numa sensação de desequilíbrio, de, eu não acredito mesmo que meu filho é capaz. Essa é a pior coisa, porque a criança sente até o que a gente pensa. Até o que a gente pensa. Eu encontrei uma vez com uma mãe que estava com uma criança no colo de 1 ano e meio
perto de 2 anos. E ela tinha uma criança de 4 anos também, que era uma fofura de 4 anos. Era muito dado, muito alegre. E essa outra que nasceu, segunda, tinha um comportamento mais retraído. É o jeito de cada um, jeito de ser. E essa mãe me falava assim, mas ela é muito chorona. É muito chorona. Com a criança no colo, falando para mim, ela é muito chorona. Ela chora por tudo. Ai, como é difícil. Não dorme direito, não come bem. Me dá tanto trabalho essa menina. Olha, gente, então a mãe que fala isso na frente da criança, me desculpe, mãe, mas você está atrapalhando mais do que ajudando. Você quer tanto que a criança cresça bem, equilibrada, não fale na frente dela. Nem pense. Agora, faça o contrário. Comece a falar assim, olha, essa minha filha está cada vez melhor. Ela está linda. A hora que ela senta para desenhar, é coisa mais bonita que ela faz. Conta isso para uma amiga no celular, deixe sua filha escutar, para ver se não melhora. Conte para alguém, liga para sua mãe, liga para o seu patrão, alguém que você conheça, e deixa seu filho escutar você fazendo elogios da melhora, da condição de aprendizagem que ele se encontra. Mas acredite no que você está falando, porque você tem que observar mais. Observe aquilo que ele consegue, porque a sua expectativa é que está alta. Quando a expectativa da gente está muito alta, que a gente quer ver o filho fazendo tudo maravilhosamente bem, é porque a gente compara muito com outros da mesma idade. Mas compare seu filho, ele com ele mesmo. O que ele não sabia fazer e que ele aprendeu? Elogie. O que ele aprendeu? E o que ele aprendeu, você interviu, você ajudou. Então, vai elogiando. E passo a passo, a cada dia, um pouquinho mais, um pouquinho mais, um pouquinho mais. E ele vai acreditar no próprio potencial. Porque ele está vendo que antes de ele acreditar nele, a mãe está acreditando. O pai está acreditando. Nós passamos para os nossos filhos até nossos pensamentos. Eu tenho filhos adultos e tenho certeza disso por muita experiência mesmo de meus filhos quando criança, o quanto a gente influenciou ou negativamente ou positivamente. E não fico me culpando não, porque muitos erros a gente faz, a gente é humano, muitos erros a gente comete, mas na tentativa de acertar, a gente precisa ousar, porque erra mais quem não faz. Erra mais quem não faz. Quem está acomodado achando que esse tempo vai passar e que as crianças vão recuperar tudo lá na frente. Eu não penso assim. Eu penso que o que você está fazendo todo dia um pouquinho é o que vale a pena. É isso que vai marcar a consciência da criança. É todo dia um pouquinho. É fazer a alfabetização acontecer em casa, mesmo que você não saiba, você tem condições de aprender a fazer isso. E a forma que eu estou te mostrando é uma forma carinhosa de fazer, porque você vai brincar e ensinar ao mesmo tempo. Você vai brincar e ensinar ela a alfabetizar, evitando erros, tá? Como já coloquei alguns comentários que me falaram, teve mãe que falou, nossa, Selma, eu estava fazendo errado. Eu estava ensinando o nome das letras, em vez de trabalhar com os sons das sílabas, sons das palavras. Obrigado, porque eu conheci você no canal e aprendi isso. É isso. Você está ensinando errado, mas aprendeu? Faça certo, vamos fazer, porque as crianças crescem. Elas não esperam. Elas estão crescendo todo dia, todo dia. E a gente quer que elas sejam felizes todo dia. Né? Tem dia que não está bom. Deixa para depois. Se você não tiver com paciência, segura o exercício lá, tá? Você para um pouquinho e fala, isso que a Selma passou aqui para mim, eu ia fazer, mas eu estou vendo que não vai dar certo hoje. Guarda, no outro dia, outro horário, você pega de novo. No horário que a criança esteja bem, que a criança também esteja disposta a brincar com você. Fale sempre que você vai brincar. Não que você vai fazer, vamos fazer tarefa, agora é a hora que você vai sentar aqui, depois você vai brincar. Não, você vai brincar comigo agora. Fala assim, você vai brincar comigo. Vamos brincar de desenhar? Vamos brincar de escrever? Vamos brincar com as letras, com as palavras? Pega um monte de letrinhas, né? E distribui aí. Vamos brincar com isto, com esse material. Vamos brincar com o jogo da memória. Vamos brincar
de inventar uma história do lobo mau? Inventa uma história oral, deixa ela inventar, deixa ela criar. Aí você vai falar assim para alguém lá na sua casa, né? Elogiar no celular, falar, olha, a história que ele inventou hoje foi demais, foi muito criativa. A gente só começou, era uma vez um lobo mau que ganhou um casaco azul de bolinhas. E ele estava tão bem, se sentindo lindo naquele casaco. Daí ele encontrou com... E fala para a criança continuar. Olha essa atividade. Você puxa a imaginação, tá? Faz ela falar, ela vai falar. Sempre ela tem alguma coisa. Bastou você puxar. Bastou você puxar para a imaginação. E essa fala, ela é um texto. Vire isso um texto escrito, uma história desenhada, tá? Você está alfabetizando. Um dos eixos é a oralidade. Você vai ensinar a ler, a escrever, a partir de que ela reconheça que tem uma fala coerente, que tem uma fala que ela pode criar histórias, pode contar o que ela sente, né? Isso que é legal. Se não entenderam, coloque aí para mim, mas eu quero que vocês contem as experiências de vocês, esse choro, como vocês estão trabalhando o choro, a negação da atividade, tá? Vamos trocar ideia, vamos aprender um com o outro. A Raquel Pinheiro, boa tarde, Selma, minha filha tem 5 anos e está lendo sílabas simples. Tenho oferecido atividades em casa, sou professora, percebi que ela quer ir além. Até onde você me recomendaria ir? Ah, mas não tem fim. 5 anos, está querendo? Vai indo. Sabe? Bacana, Raquel. Faça com ela atividades sempre que lhe dão prazer. Não fique trazendo atividades escolarizadas de cópias e de leituras de textos que ela ainda não sabe, né? Faça atividades brincando com ela. Já ela já está lendo tudo. Com 5, 6 anos, criança estimulada dessa forma, que ela quer, você vai ver acontecer. Mas tira isso de ficar ensinando sílabas, babebi babu, tá? Vamos tirar essa tradicional aí da educação que ensinava as palavras picadinhas. Essas palavras picadinhas não faz sentido algum para a criança. Vamos trabalhar com as palavras dos brinquedos dela, trabalhar com as palavras das histórias, com as palavras do que ela conta. Trabalha as palavras inteiras com letra de caixa alta, comparando as palavras uma com a outra, brincando com o som, né? Meu netinho de 4 anos, esses dias perguntando, eu falei, olha essa caixa, como que começa caixa mesmo? Que palavra que começa igual caixa? E ele já na hora falou, carro, vovó. Uma criança que está acordando para o som. Poxa, que gostoso! Se ele desperta para perceber sons iguais, na hora da escrita isso é muito fácil. Então brinca com sons. 5 anos é a idade de você brincar com sons. Trabalha bastante como começa tal palavra. Vamos procurar mais palavras que começam com esse som? Vamos brincar com essas frutas. As frutas começam... fruta é morango. Você adora morango. Vamos desenhar o morango, escrever morango. E qual palavra começa com mo? Igual morango? Ah, tem o Moacir. Você conhece o Moacir? Você conhece outras palavras com mo? E vai assim, moto. Olha, mó. Começa a brincar com sons para ela perceber a diferença e brinca falando, conversando, tirando dela. Tá bom, Raquel? Conta para mim a evolução do seu filhinho de 5 anos aí. Também a Fabiola Pereira falou, você falou tudo, porque esse tempo todo dentro de casa não vai dar para recuperar o tempo perdido de escola. Por isso que faço um pouco de tarefa todo dia. Isso mesmo, um pouco todo dia. É melhor do que um dia com muito. Não vai sentar um dia por semana para fazer 1 hora, 2 horas, 3 horas com o seu filho. Não tem produtividade nisso. A produtividade é você fazer um pouquinho todo dia. Que seja 15 minutos, meia hora. Se ficar 1 hora, tá ótimo. Tá? Ou se ficar um pouquinho de manhã, um pouquinho à tarde, tá ótimo. À noite, completa a noite com uma história. Completa, termina o dia alfabetizando com história. Como que é isso?
contar história, pegar livrinhos. Hoje eu indiquei a Chapeuzinho Amarelo, do Chico Buarque. Pega um livrinho e conta essa história na hora de dormir. Faz aquele aconchego. Lembra que eu falei que uma das necessidades da criança é a da segurança, de se sentir amado, de se sentir querido? Então, põe na cama, põe a coberta, dá um beijinho de boa noite, tá? Faz a sua oração, se você tem costume, junto com a criança, e vai lá, conta a história. Falando de oração, me lembrei aqui, a gente ensina a criança o respeito de 3 formas, tá? 3 formas para a gente ensinar o respeito. A gente ensina a criança a respeitar o que tem embaixo, o que a gente pisa, respeitar o ambiente dela. Ensina a criança desde pequeno, porque respeito que está faltando muito na adolescência, entre os jovens, entre os adultos, a criança precisa aprender desde pequena. A gente ensina a respeitar o que está embaixo, o que ela pisa, o que ela usa, o que ela pega, ensinando a guardar no lugar certo. Isso é ensinado. Também ensina a respeito da segunda forma de ensinar a respeito é olhando para frente. Olhando para frente é olho no olho. Quando eu aprendo a respeitar o outro. Então eu aprendo a respeitar onde eu piso, as coisas, meu ambiente. Aí olhando para o outro, eu aprendo a respeitar as pessoas. A respeitar o limite de cada um. Eu ensino também isso para a criança. Isso é ensinável. E a terceira forma de ensinar respeito é ensinar a criança olhando para cima, para o alto, onde eu ensino que tem um ser que nos ama infinitamente, que tem um Deus que nos ama e cuida da gente. Esse respeito a Deus é ensinado também. É ensinado desde pequenininho. Desde pequenininho você pode ensinar esse respeito a Deus. Então não esqueça de ensinar que o respeito tem 3 formas que ela vai aprender. Mas se você não ensinar, nunca ela vai aprender. Nunca. Porque a escola pode até tentar. E tenta. A escola sofre para ensinar respeito. Criança que começa a falar nome feio. Criança que começa a xingar o coleguinha. Já desde a educação infantil. Isso não é ensino fundamental só. Nós estamos vendo cada vez mais cedo criança perdendo respeito pelos coleguinhas, perdendo respeito pelo professor. Esse respeito é ensinado em casa. Esse é papel da família muito. Aproveite que você está em casa e pensando nas emoções hoje, a pensar, vamos desenhar sobre o respeito? Como que eu trato o meu material? Será que eu pego, eu rasgo, jogo de qualquer jeito, minha roupa? Eu posso ensinar a respeito às coisas, eu posso ensinar a respeito à mamãe, ao papai, não permitir o desrespeito, porque a criança aprende que você não gosta, que você não permite o desrespeito. E não precisa dar sermão de meia hora, não, você simplesmente se nega a ser desrespeitado. Você fala, não, meu filho, assim você não vai falar comigo, nem com seu pai, nem com seu irmãozinho. Assim não, aqui não. Você vai aprender que assim não se fala, que isso é feio. Quando você ensina que respeito ao outro é feio, a criança entende. Porque ela gosta muito que você fale que ele é bonito, que ele é lindo. A criança adora falar que é bonita. Já percebe? Percebeu que ela gosta? Um dos elogios que a criança mais gosta de ouvir é que ela é bonita. Agora, ensinar o respeito dizendo que aquilo lá você não permite porque é feio, ela entende. Tá? E ensinar o respeito e o amor a Deus, mais ainda. Ensina uma oração ou ensina uma gratidão, terminar o dia e falando assim, meu Deus, muito obrigado pelo dia de hoje. Basta, isso é uma oração. Né? Se você não sabe rezar outras orações, ou não tem religião, ou tem uma religião, ensina o respeito a Deus simplesmente pela gratidão, pelo sentimento que você tem de estar grato ao dia, grato pelo que você aprendeu hoje,
À noite você pode aproveitar e fazer esse fechamento do dia que você teve com a criança. Acho que a gente foi. Tem mais um comentário que eu marquei aqui, que eu prometi falar para ela hoje. Eu falei com a Maria Aparecida já. Maria Aparecida, espero ter ajudado. Coloque aí para mim se você gostou e se permanecer as dúvidas, você acrescenta, tá? As mamães que estão em casa, que colocaram os comentários no meu canal, eu queria dar um abraço para Luzia Forte, para Lara Guirra, para Jéssica Alves, Natália Ramos, Camila Nascimento, Patrícia Braga, Laísa Cerqueira e Lúcia Pereira. Vocês estão com problemas tão parecidos da Maria Aparecida, todas estão com a mesma situação, estar com o filho em casa e estar querendo ensinar. Está ali, diante de vocês, um desafio do qual vocês terão que aprender. Então, esse é um crescimento pessoal para cada um de nós, né? A Janaína Barbosa também, com a mesma questão, ela ainda trouxe que ela tem filhos de idades diferentes, se ela deve ensinar separado para a alfabetização. Não precisa separar, sabe por quê, Janaína? São atividades que essas atividades que eu ensino, são atividades que dá para você adaptar na hora que você está fazendo. A criança menor, ela vai procurar imitar de adulto, isso não vai fazer mal nenhum para ela, não vai estragar a alfabetização dela. A maior, você vai querer puxar mais, então você vai exigir mais da maior, mas a atividade pode ser dada ao mesmo tempo para os dois. Lógico, o menor você pede para desenhar mais e o maior você está incentivando a escrita, a leitura, tá? Então pode trabalhar junto, eu acho isso positivo e não negativo. Muito positivo, pelo contrário, tá? E a Marta Silva, que me trouxe uma questão importante também. Meu filho tem 7 anos, tem dificuldade de ler, conhece as letras, mas às vezes troca as letras. Estou muito preocupada e o que eu posso fazer? A troca de letras pela criança, muitas vezes tem fundo, tem ainda 2 questões, né? Pode ter um problema de ortografia aí mal instalado, né? E também, se ela ainda não está lendo com 7 anos, tem toda essa questão emocional envolvida, né? Então, refletir um pouco, né? É bom refletir um pouco sobre o que está se passando nesse momento, se ela está recusando ou não, e usar estratégias adequadas, porque a estratégia adequada para a alfabetização é o que mais vai encaminhar essas letras trocadas, essas falhas, essas leituras equivocadas. É você usar estratégias com essas dicas que a gente tem dado aqui no canal e outras que a gente está encaminhando. Eu tenho uma lista VIP, Marta, e digo aqui para todas as mães que estão me assistindo, você pode se inscrever nessa lista para eu mandar material. O de hoje mesmo, nós temos uma lista, um material para encaminhar hoje para vocês sobre essas dicas de controle da emoção da criança, né? Se a gente deve agir de que forma com a emoção. Então, nós preparamos um material para enviar para vocês hoje. Para se inscrever nessa lista VIP, você põe lá no seu navegador da internet, você coloca selmacravo.com.br/lista, certo? Com essa inscrição, você vai preencher ali, colocar o seu e-mail para receber esse material, tá certo? Então, entre para a lista VIP, porque só na lista VIP que a gente está oferecendo os materiais, tem condições de mandar para vocês esse material, tá certo? Se inscreva no meu canal aí, ajuda a gente a passar para mais mães, compartilhe esses vídeos se você gostou, para a gente ajudar mais mães nesse momento tão difícil aí que a gente vem passando, tá certo? Mães que se ajudam, mães que têm a mesma problemática, mas que uma vê que a outra também está fazendo, está dando certo, né? Como a Fabíola deu o depoimento, a Regina, um abraço para a Regina outro dia, temos vários aí depoimentos positivos que está dando certo. Por que não tentar? Tá? Por que a gente não tenta fazer diferente? Não ficar tão apegado a tarefas escolares, mas fazer a criança aprender brincando, é alfabetizar letrando, é alfabetizar com sentido para a criança, né? Um grande abraço para todos vocês, acho que aqui não tem mais ninguém
que está mandando, já falei todos os nomes. E espero vocês a semana toda. Temos muitos assuntos sobre alfabetização essa semana, todo dia às 14 horas, aqui no meu canal. Um grande abraço.